Olá, sou Júlio Teixeira, pesquisador e professor da Unicamp. Vou falar para vocês nesse vídeo sobre vacinação contra HPV na cidade de Indaiatuba como parte do programa preventivo, programa de prevenção do vírus HPV em toda Indaiatuba, por vacinação e organização do rastreio. Esse é um programa que começou em 2017 e substituiu a citologia, o teste de Papa Nicolau periódico nas mulheres, por um teste de DNA de HPV. E está se mostrando um sucesso. Bom, com relação ao HPV, ele é um vírus que se adquire muito fácil. 8 de cada 10 pessoas vão ter esse vírus em algum momento durante a vida. A grande maioria, 90%, eliminam naturalmente o sistema imune. O problema são esses 10% que, se esse vírus ficar ativo por vários anos, pode desencadear lesões pré-câncer e câncer, principalmente na mulher no colo do útero. Bom, existem duas estratégias para você controlar as doenças ou eliminar esse vírus. Uma é a vacinação contra HPV, que a gente deve ser realizada antes dos 15 anos de idade, de preferência. Ela tem um potencial para aquela pessoa de diminuir de 70% a 90% do total de câncer. Para a gente conseguir o controle de 100%, a gente associa o exame periódico preventivo, que atualmente é de 25 a 64 anos para as mulheres. No Brasil ainda é a citologia ou de Papa Nicolau, e em Indaiatuba já mudou para teste HPV desde 2017. Bom, os lugares que utilizaram a vacinação contra HPV em alta cobertura, acima de 80%, começou logo no primeiro país, assim que elas foram liberadas, em 2007, 2008, a Austrália começou a utilizar em base escolar, vacinando pré-adolescentes e adolescentes em base escolar, atingindo mais de 80% de cobertura. Isso foi em 2007. Em 2014, a vigilância da população já demonstrou a queda das lesões pré-câncer em jovens abaixo de 20 anos, de 20 a 24 e até 29 anos. A população de 30 a 34 anos não teve impacto, porque ela ainda não tinha chegado, né? As vacinadas não tinham chegado nessa idade. Bom, com essas informações, os pesquisadores australianos, se mantiver a alta cobertura de vacinação, vai ter um efeito de que o câncer de colo de útero será considerado uma doença rara em 2038 na Austrália. É um exemplo a ser seguido. Bom, como está o programa brasileiro? A vacina do Brasil é a mesma da Austrália, a vacina quadrivalente, começou a ser aplicada no Programa Nacional em 2014 para meninas de 11 a 13 anos em base escolar. No ano seguinte, saiu das escolas e foi somente para as UBSs. As idades foram mudando, atualmente as meninas, para 2 doses, o programa alvo do Ministério da Saúde é de 9 a 14 anos, e os meninos entraram somente em 2017. Hoje os meninos estão com idade de 11 a 14 anos, mas já era para ter igualado as idades em 2020, mas isso foi interrompido pelo Ministério da Saúde. Então, tem uma diferença de idades entre meninos e meninas. Qual foi o resultado do programa brasileiro? Observe, 2014, o alvo, sempre 80% de cobertura. Dose 1, mais de 100%, foram mais de 5 milhões de doses. O Brasil é campeão de vacinação mundial, todos sabemos. Dose 2, 6 meses após, caiu um pouco, mas o número ainda é elevado. No ano seguinte, começou o problema. Saiu das escolas e foi para a UBS. Começou a cair dose 1 e dose 2, e essa queda continua até hoje, não se reergueu novamente. Por quê? É muito difícil os pais levarem os adolescentes ou pré-adolescentes para vacinação nas UBSs em horário comercial, eles têm que trabalhar. Então, não tem muita lógica essa vacinação nas UBSs. E nós já testamos em 2014 a estratégia vencedora no mundo todo, que é a vacinação nas escolas. Bom, qual o resultado total do Brasil, considerando desde 2014 até 2019? Esse é o reporte do Ministério da Saúde, 47% de dose 2 para as meninas, muito abaixo dos 80%, e para os meninos apenas 23%. Os dados do estado de São Paulo são similares. Bom, eu, como pesquisador e também pesquisador da vacina de HPV, desde o início, fui consultado por causa do programa preventivo de Indaiatuba, como que a gente poderia melhorar as taxas de cobertura de Indaiatuba, que era baixa, igual a todo o Brasil, entre 20% e 40%.
Aí o que eu fiz? Eu peguei as informações da cidade, nós descobrimos que as crianças de 9 e 10 anos, 87% delas estão matriculadas em escolas municipais. Aí eu pensei, poxa, a gente tem 80% pelo menos, se a gente vacinar 9 e 10 anos, 9 e 10 anos, daqui a uns anos estão todos vacinados. Nós vamos resolver o problema da vacinação. Bom, conseguimos, com o apoio do PMI, fizemos um pedido e eles nos atenderam, conseguimos para Indaiatuba, nesse programa de Indaiatuba de vacinação nas escolas, igualar as idades de meninos e meninas, ou seja, resolvemos um problema e facilitamos. Então, a vacinação é feita independente do gênero, e as doses que nós instituímos no programa foram doses anuais, porque quanto mais jovem, melhor a resposta, e eles ainda não estão muito expostos ao HPV. Então, dá para você fazer uma dose com 9 anos, a segunda dose 12 meses depois, e os estudos mostram que não tem diferença na resposta imune, no efeito da vacina. Então, nós instituímos doses anuais e escolhemos o mês de março. Porque Março Lilás é o março que tem as estratégias de prevenção de câncer de colo de útero, ainda não é muito difundido no Brasil, que nem o Outubro Rosa, mas março é o primeiro mês das escolas e não compete com outras ações do sistema de saúde, que eu vou mostrar que foram o nosso principal problema até agora. Bom, começou, ao invés de começar em março de 2018, começou só em setembro. Por quê? Aqui são a lista do que tem de vantagens do programa, né? São muitas vantagens, foi bem planejado para ter sucesso, e por que não teve tanto sucesso quanto deveria até o momento? Porque começaram a ter várias ações que competiam com o sistema de saúde, principalmente de vacinação. Logo em março de 2018, teve o surto de febre amarela, parou todo o sistema para vacinar. No mês de abril, maio, todo ano tem vacinação de influenza. Em julho, a gente ia começar a vacinar nas escolas. Quando ia começar, aquela segunda-feira, amanheceu greve dos caminhoneiros, ficou para depois das férias. Quando voltou em agosto, vacinação de sarampo. Lembra que os venezuelanos, no norte do país, trouxeram um surto de sarampo, começou a vacinar sarampo em agosto. Aí entrou o Outubro Rosa, aí a gente teve toda uma competição de estratégias de saúde. No ano seguinte, todo esse furor para fazer esse projeto de vacinação no primeiro ano, que nós tivemos um apoio muito importante da Secretaria da Educação, que desde o início participou, abraçou a causa. Eu fiz uma divulgação para os diretores de escolas, para dar segurança, todo mundo entender, e nós tivemos uma aceitação dos pais acima de 80%. Tá? Tudo isso foi muito favorável. Para o ano seguinte, 2019, continuou ainda alguns problemas, febre amarela, sarampo, tudo uma competição. Chegou no fim de 2019, nós tivemos um resultado final muito ruim. Aí teve algumas estratégias, e em 2020, vocês sabem, 2021, as escolas fecharam por causa do Covid, e a gente não conseguiu fazer nada. Quais os resultados? Indicando que Indaiatuba está no caminho certo, está faltando um pouquinho mais. Observem as vacinações do programa de vacinação escolar, que está em verde, versus os outros meses, que é em UBS. Tá? Compara 2017, o ano anterior, praticamente a vacinação ocorria em números baixos em todos os meses, e o aumento em 2018 foi principalmente nos meses de agosto a novembro, que foi quando a gente começou a fazer a vacinação na escola. Aumentou aqui 5 vezes o número de vacinas. Quando a gente avalia 9 e 10 anos, a dose 1, porque não tinha dado tempo de fazer a dose 2, em 2017, foram apenas 900 doses aplicadas nessa faixa etária, 16% de cobertura. Em 2018, 2.800, 50%, um aumento de 3 vezes da cobertura. A gente está no caminho para chegar nos 80%. É uma questão de continuar. Bom, quando a gente avalia mais detalhadamente, todo o ganho de vacinas que se conseguiu em 2018, em relação a 2017, foi por causa da vacinação na escola em 9 a 10 anos. Quando a gente foi para 2019, vamos continuar, caiu novamente, justamente por causa das dificuldades de equipes, competições por outras ações da saúde na cidade necessárias. Então, aqui nós temos 9 e 10 anos em verde, 11 e 14, que é a vacinação nas UBS, em amarelo, os 3 anos, ano antes do programa. No 2018, aumentou muito na vacinação na escola, depois caiu, ainda teve um aumento, mas caiu.
né? Observe que a dose 2 a gente teve um aumento em 2018, mas em 2019, na verdade, teve um aumento, porque teve mais vacinados com dose 1 do ano anterior aqui desse grupo. Quando a gente observa as curvas de cobertura, é muito nítido, né? A gente teve um ganho 3 vezes mais, depois caiu. E a dose 2 aumentou um pouquinho, porque teve mais dose 1 no ano anterior, né? Mas nós estamos assim, o efeito que a gente conseguiu, que era para subir para os 80%, nós tivemos um problema aí. E no fim de 2019, detectando esse problema de ações de saúde, foi criada uma lei municipal, no fim do ano, instituindo a vacinação em base escolar na cidade, todo mês de março, em comemoração do mês de março. Tem uma lei. Em 2020 estava tudo preparado, quando ia começar, as aulas foram suspensas pelo Covid. Nós estamos esperando o retorno das aulas para que isso aconteça. Mas agora existe uma garantia de que haja equipes dedicadas para fazer essa vacinação acontecer nas escolas de Indaiatuba. Bom, como melhorar? Lógico, tem que ter o interesse dos gestores, Indaiatuba tem que ter estratégias coordenadas. Não adianta o Programa Nacional do Ministério da Saúde ou do Estado de São Paulo mandar outras ordens no momento que está se fazendo a vacinação contra HPV. Não dá para você competir ações, tem que ter uma certa coordenação. Isso a gente está conseguindo trabalhar. A lei municipal é para evitar esse tipo de competição e a vacinação tem que ser feita mesmo nas escolas, com equipes dedicadas. Eu tenho certeza que em Indaiatuba está se organizando e isso vai acontecer, e no futuro vai ser a cidade uma das primeiras a eliminar todas as doenças por HPV, junto do programa preventivo de rastreamento com teste de DNA de HPV, que está sendo um sucesso. Agradeço a atenção.